Bom dia, pessoal, ou boa noite, ou boa tarde, depende do horário que vocês estão assistindo aí. Essa aula de hoje é para falar para vocês da força de atrito. É uma aula assíncrona. Estava marcado para esse sábado, mas eu, como sempre atrasado, um pouquinho. Vou gravar para vocês durante o sábado e vocês vão poder assistir no domingo ou nos outros dias da semana. Eu deixei aí para vocês um arquivo PDF, que é isso que eu vou usar agora. A ideia é apresentar o conceito da força de atrito e aplicar algumas situações. Então a gente já vai calcular, usando as leis de Newton, já vai calcular aceleração, tração, usando o atrito nessas situações. Então o atrito basicamente está associado com o contato de dois corpos. Se a gente fosse pensar um corpo sobre uma superfície, ele tem aqui uma aspereza na parte de baixo que vai estar em contato com a aspereza da superfície. Então sempre que a gente tentar movimentar esse corpo para a direita, ele vai sofrer uma força em sentido contrário para cá, que vai ser a força de atrito, que a gente vai representar por um F minúsculo. Se por outro lado o movimento fosse para a esquerda, por exemplo, uma força F para cá, essa aspereza do corpo junto com a aspereza da superfície vai dar uma força de atrito em sentido contrário. Então a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Contrária ao movimento. Então o problema que vai aparecer nos exercícios é saber para onde está o movimento. Então, assim como naqueles que eu apresentei para vocês, onde tinha umas massas suspensas, a gente vai ter que calcular aquelas forças antes para saber para qual dos lados está a aceleração. Porque a força de atrito vai estar sempre contrário ao sentido da aceleração. Aí nessas páginas que eu disponibilizei para vocês em PDF, tem algumas situações. Primeira situação que é imaginado é olhar um corpo em repouso. Primeira situação, tem um corpo em repouso sobre uma superfície. Nessa situação ele só tem a força peso para baixo, que é massa vezes gravidade, e a força normal, que é a força dele estar apoiado sobre a superfície. Então, se não tem força horizontal, força do atrito, vamos representar pelo F minúsculo, F de atrito é igual a zero. Por quê? Porque não tem movimento no horizontal. Nesse caso específico aqui, a gente poderia dizer que na vertical, força normal menos peso igual a zero, porque não tem aceleração na direção vertical. Ou seja, a normal é igual ao peso. Normal é igual ao peso. Numa segunda situação que ele apresenta aí, tem uma força aplicada para a direita. Força aplicada para a direita. Tem atrito, então essa superfície não é lisa. Está aplicada para a esquerda. Aplicada para a esquerda no desenho. Então a força está aplicada para a esquerda, horizontal, essa força. O meu desenho não está bem horizontal, mas ele é horizontal. Vai ter a força peso aqui para baixo, a força gravitacional, que é o peso, mg. Vai ter a força normal lá para cima, perpendicular à superfície. Ainda a força normal é igual ao peso, porque no sentido vertical não tem aceleração. E como aqui é áspera a superfície, vai ter para cá uma força de atrito, que é F.
Nesse caso aí está dito assim: a força F é equilibrada pela força de atrito. Tá? Então, nesse caso aqui, se pensou a seguinte situação: a aceleração igual zero, ou seja, não tem movimento. Tá? Se não tem movimento e eu apliquei uma força, é porque se eu usar a segunda lei de Newton, eu faria força menos força de atrito igual zero, ou seja, F é igual à força de atrito. Então, se eu aplicar 5 newtons num corpo para a esquerda e esse corpo não se movimentar, a força de atrito é 5 newtons. Se eu aplicar 10 newtons para a esquerda e o corpo não se movimentar, a força de atrito é igual a 10 newtons. Então, essa força não tem valor constante, tá? Vai depender da situação, certo? Na outra figura que tem aí, é o mesmo desenho, só que agora foi aumentada a força. Então, antes, por exemplo, era 5, agora foi 10. Não se movimentou ainda, então a força de atrito é igual a 10. Tá? E por último, uma força ainda maior é aplicada e ainda continua sendo equilibrada pelo atrito. Então, eu já falei 5 newtons, não se movimentou, força de atrito 5 newtons. 10 newtons, corpo não se movimentou, força de atrito é 10 newtons. Agora, força F é 15 newtons e o corpo não se movimentou, então a força de atrito é 15 newtons. Finalmente, tá? Nessas situações onde nós temos equilíbrio e aceleração igual a zero, a gente vai dizer que a força de atrito é uma força de atrito estático. Por quê? Porque o corpo está parado. O Halliday chama isso de FS. Tá? Força de atrito estático, FS. Quando chegou em 20 newtons, o corpo começou a se movimentar. Daí a situação é a seguinte. Tá? Nesta situação, a gente está com a força de atrito estático máximo. Tá? Então, assim o corpo está para cá. Vou botar a força para a direita. F para a direita. Assim. Início do movimento. Então, aqui eu fiz antes 5, 10, 15, agora foi 20 newtons. Tá? Começou a se movimentar. Então, começou a se movimentar, nós vamos ter uma força de atrito aqui, que vai ser a força de atrito estático máximo. Tá? Então, nessa situação, a força de atrito estático máximo é a força que eu apliquei, 20 newtons, e aí tem uma expressão para o cálculo dessa força de atrito estático. Ela é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, aqui, coeficiente de atrito vezes a normal. Normal. Então, quando está na situação de começar a se movimentar, nós estamos na situação de força de atrito estático máximo, e a expressão para esse força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Esse coeficiente de atrito, ele não tem unidade, tá? Então é um número adimensional, e ele é um número em geral menor do que 1. Tá? Pode ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, depende de quão forte é o atrito com a superfície. Tá? Começou a se movimentar e agora a velocidade é diferente de zero. Tá? Então, logo em seguida, começou a se movimentar, atrito estático máximo. Agora já tem uma velocidade. Tá? Com a mesma força que eu tinha aplicado, e sei lá, agora 21 newtons. O que acontece é que essa força de atrito máximo diminui bruscamente. E aqui aparece a força de atrito cinético, tá? Porque está associado com movimento. Então agora, atrito cinético.
por isso representado por FK. Esse força de atrito cinético tem a mesma expressão do que a força de atrito estático máximo. Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, quando o corpo está parado, nós temos aí algumas situações. Se eu aplicar 5 newtons e o corpo não se movimentar, a força de atrito é 5. Se eu aplicar 10 e ele não se movimentar, a força de atrito é 10. Se eu aplicar 15 e ela não se movimentar, a força de atrito é 15. Se aplicar 20 e ela começar a se movimentar, nós estamos na situação de atrito estático máximo, e aí a gente consegue calcular usando o coeficiente de atrito vezes a força normal. Depois que começou a se movimentar, uma velocidade agora aqui diferente de zero, a força de atrito cai bastante, porque daí é como se esses dentinhos aqui tivessem sido reduzidos, ou eles não estão mais encaixados uns nos outros, então o atrito cai, e aí cai para uma força de atrito cinético. Bom, mas o que muda aqui de uma expressão para outra? O que muda é o coeficiente de atrito estático e cinético. Por exemplo, se aqui em cima, nessa situação se fosse, tá pessoal, coeficiente de atrito estático 0,5, aqui embaixo o coeficiente de atrito estático seria menor, por exemplo, 0,3. Então, o coeficiente de atrito estático é sempre menor, ou melhor, o coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. O estático vai dar uma força maior, uma força de atrito maior. Depois que começou a se movimentar, o atrito vai ser menor, porque o coeficiente de atrito é menor. O coeficiente de atrito cinético, menor do que o estático. Então, coeficiente de atrito cinético menor do que o coeficiente de atrito estático. Tá bem? Nas expressões onde a gente vai utilizar a força de atrito, a gente vai usar em geral essas situações aqui, exceto essas equações aqui, exceto na situação em que o corpo está parado e ainda não é o atrito máximo, tá? Então, quando é o atrito máximo, a gente usa essa expressão, mas quando não é, a gente só pode inferir o valor da força de atrito. Mas não dá para calcular, por exemplo, o coeficiente de atrito. Tá bem? Vamos fazer um exemplo de atrito cinético, é o mais usual. Atrito estático seria quando está parado o sistema. E aí as equações, a gente sabe, vai dar força resultante igual zero, se ele está parado. Mas quando ele está em movimento, vai dar força resultante igual massa vezes aceleração. Então vamos fazer uma situação dessas com atrito cinético. Uma dessas que a gente já discutiu antes, que é a seguinte situação. Não tenho o enunciado, mas eu tenho o desenho para a gente fazer e resolver diagrama de corpo livre e encontrar força e tração nessas situações. Então, vamos pensar o seguinte: dois corpos ligados por um fio, e sendo puxados por uma força F igual 200 newtons horizontal para a direita. Ponto. O coeficiente de atrito cinético dos corpos com a superfície é de 0,2. Achar tração e aceleração. Achar a aceleração e a tração.
Bom, qual é a situação? Dos dois corpos que eu estou pensando, é um corpo de 10 kg, vamos chamar de corpo A. Vou botar mais para cá. A, 10 kg, preso por um fio a um corpo B. Vou botar mais para baixo. Tem que colocar a força normal. Então vamos colocar assim. Um corpo A, 10 kg, um fio, um corpo B, 20 kg, e aqui a força F, 200 newtons, e aqui na superfície tem atrito, e o coeficiente de atrito foi dado, né? Não tem atrito. Assim, achar a aceleração e as trações. Né? Bom, para achar a aceleração, a gente vai ter que pensar primeiro as forças. Então, como tem atrito, vai ter aqui para baixo força-peso, P1, P2, já podemos calcular, 10 vezes 9,8, dá 98 newtons. P2 é 20 vezes 9,8, massa vezes aceleração da gravidade, vai dar um P2 igual aqui 98, aqui 196. 196 newtons. Vai aparecer força normal. Normal 2. Força normal 1. Dá para saber os valores. Na vertical não tem movimento, então aqui força normal 1 é igual ao P1, que é igual a 98 newtons. Na vertical do outro corpo também não tem aceleração, então a força está em equilíbrio, força normal para cima igual ou menos o peso 2 vai ser igual a zero. Então força normal 2 é igual ao peso 2, aqui 98 newtons, aqui 196 newtons. Vai ter a força de atrito, então para cá, sentido contrário ao movimento, a força de 200 está puxando o corpo para lá. Vai ter força de atrito cinético 1, aqui vai ter força de atrito cinético 2, FK2, vai ter tração, então aqui tração T, para cá tração T. O sistema todo está se movimentando para a direita, a aceleração é para a direita, por isso que eu marquei as forças de atrito em sentido contrário. Tá? Coeficiente de atrito é 0,2, então eu consigo calcular a força de atrito cinético 1, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal 1. Tá? Ou seja, 0,2 vezes 98. 0,2 vezes 98 dá 19,6. Então a força de atrito 1, 19,6 newtons. 19,6 newtons. Força de atrito 2, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal 2 vai dar 196 vezes 0,2 e dá 39,2 newtons. Já temos as forças de atrito e agora é só montar o sistema de equações conforme a gente já estava acostumado em cada um dos corpos, pensando a direção de movimento. A gente vai ter aqui no corpo 1 tração para a direita menos força de atrito 1
igual a massa do A vezes a aceleração. Ou seja, tração menos força de atrito 1, 19,6, igual massa 10 vezes a aceleração. Para o outro corpo, nós temos força F menos tração menos força de atrito 2 igual massa de B vezes a aceleração. Então a nossa equação fica 200 menos T menos força de atrito 2, 39,2 igual 20A. Então aqui está o nosso sistema. Vamos resolver por adição, encontrar a tração e a aceleração. Então a gente pode já limpar aqui essa parte. Então passa primeiro por calcular a força normal, depois da força normal calcular a força de atrito e aí resolver. Então dá para cortar a tração. Ficou 200 menos 19,6 menos 39,2. 200 menos 19,6 menos 39,2 dá 141,2 igual 30A. Então o A 141,2 por 30, 4,71 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Se eu colocar na primeira equação, eu acho a tração. Então, tração, vou passar a força de atrito 1, que é 19,6 para o outro lado, vai ficar 10 vezes a aceleração mais 19,6. Então, aqui, 10 vezes 4,71 mais 19,6 vai dar 47,1 mais 19,6, o que dá 66,7 newtons. A forma de resolver é a mesma. Que mudou, parece força de atrito nas nossas equações. Tá bem? Para achar a força de atrito, precisa da força normal. Então tem que tomar cuidado quando a normal é igual ao peso e quando não é. Tem algumas situações a normal não é igual ao peso. Por exemplo, num plano inclinado, que é esse que eu vou resolver agora para vocês. O enunciado é muito parecido. Eu só vou colocar o desenho, a figura, assim, um plano inclinado. Uma massa aqui de 40 kg, massa 1, 40 kg, uma roldana, uma massa suspensa, uma massa 2 de 50 kg, o ângulo aqui 30 graus e o coeficiente de atrito aqui nessa subida do plano inclinado é coeficiente de atrito cinético de 0,3. Achar a tração e a aceleração do sistema. Percebam que eu já falei para vocês, o peso está na vertical aqui, peso 1, aqui vai ter o peso 2. Nós vamos ter as componentes desse vetor na direção do movimento. Para cá, P1 seno de 30
E aqui nessa direção, P1 cosseno de 30. E a força normal está apontando lá para cima porque ele está apoiado na superfície. Como a gente precisa da força normal para calcular o atrito, a gente não sabe ainda se o sistema vai descer o plano inclinado ou se vai subir o plano inclinado. Isso a gente vai olhar agora na sequência. Aqui P2 é 50 vezes 9,8, o que dá 50 vezes 9,8, 490 newtons. Vamos calcular o P1 seno do ângulo, que está na direção do movimento, para cá. P1 seno de 30. P1 é igual a 40 kg vezes 9,8, o que dá 392 newtons. Então, como? Eu tenho que multiplicar pelo seno. P1 seno de 30, que é 0,5, vai ser 392 vezes 0,5, o que dá 101,9, não, 392 dividido por 2, 196. Então nós temos para a esquerda 196 newtons, para a direita nós temos 490 newtons puxando aqui, ó. A tração é uma força interna, então a gente pensa essa força aqui puxando aquele corpo lá, com uma força em sentido contrário de apenas 196. Então o corpo está subindo aqui, está subindo a rampa. Então tem tração, 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 e a força de atrito vai estar para cá também. Força de atrito. Vamos calcular a força de atrito. Força de atrito eu preciso da normal. Então primeiro eu vou olhar que a normal menos P1 cosseno de 30 é igual a zero, porque não tem movimento nessa direção aqui. Ou seja, a força normal 1, força normal 1 é igual P1 cosseno de 30. Cosseno de 30 é 0,866. Então a força normal 1 é o P1 392 vezes 0,866, o que dá 339,5 newtons. 339,5 newtons. Força de atrito, que é o que eu quero calcular. Força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, nós temos 0,3 vezes 339,5 força de atrito igual 101,9 newtons. Temos a força de atrito. Temos P1 seno 30, 196. Agora dá para montar as equações para cada um dos corpos. Já temos todas as forças indicadas, já temos todos os valores da força normal, força peso, todas as forças que nós temos na figura. A aceleração agora a gente já sabe que está para cá e que o corpo vai subir aqui o plano inclinado. Então vamos ficar só com o que nos interessa. P2 eu preciso, P1 eu já decompus as forças, eu preciso do P1 seno de 30, que é 196. Eu preciso
da força de atrito, que eu já calculei, 101,9 newtons. 101,9 newtons. Preciso do P2. E é isso que está na direção do movimento. P1 sendo 30, força de atrito, tração, 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 tração e P2. Tá? Então é isso que eu preciso. Vamos montar as equações. Para o corpo 1, eu tenho tração na direção da aceleração, menos P1 seno de 30, menos a força de atrito, igual a massa do corpo vezes a aceleração. Então, T menos, já calculei o P1 sendo 30, 196. Já calculei a força de atrito, 101,9, igual massa 1, 40 vezes a aceleração. Primeira equação. Primeira equação. Já podia ter somado aqui o 196 com o outro, tá? Para o segundo corpo eu vou ter P2 menos tração, ele não está apoiado sobre a superfície, então ele não sofre atrito. P2 menos tração igual M2 vezes a aceleração, o que me leva à equação 490 menos T igual 50A. Segunda equação, que a gente vai resolver o sistema. Já vou somar o 196 com o 101,9, o que dá 297. Então, T menos 297,9 igual 40A. Essa é a primeira equação aqui, tá, pessoal? Aqui. Resolvendo por adição, dá para cortar as trações. 490 menos 297,9, 192,1 igual 90 vezes a aceleração. Então a aceleração, vou apagar a figura. Então a aceleração vai ser igual a 192,1 dividido por 90. Dividido por 90 dá 2,13 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, vamos pegar a segunda equação aqui, a primeira, na verdade. T igual, vou passar esse 297 para o outro lado, 297,9 mais 40 vezes a aceleração. Então a tração, 297,9 mais 40 vezes 2,13 vai dar 2,13 vezes 40, 85,2 mais 297,9, 383,1 newtons. Certo, pessoal? Vamos ver como é que nós estamos no tempo. A ideia era fazer uma aula de 1 hora no mínimo, tá? Tem outros exercícios aí que a gente vai resolver. Nós estamos ali 33 minutos, né? Então vamos adiante. Na sequência, esses exercícios que nós temos aí. Exemplo da página 125. Assim tem uma figura, um gráfico, que diz como se comporta a força de atrito, ou melhor, o coeficiente de atrito e a força de atrito, tá? Nós fizemos um gráfico da força de atrito. Vamos escrever atrito simplesmente. A força de atrito em função do tempo.
Então, se a gente vai aumentando a força, o atrito vai aumentando, 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 chegou aqui em cima. Nesse ponto aqui nós estamos força de atrito estático máximo, tá? Chegou no maior valor quando o corpo começou a se movimentar. Força de atrito estático máximo nesse ponto aqui. Em seguida ele cai bruscamente, porque cai para o atrito cinético, e depois ele fica mais ou menos constante. Então aqui nós teríamos força de atrito cinético, tá? E aqui cai bruscamente num intervalo de tempo muito pequeno, tá, pessoal? Então basicamente dá para ver, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá? O cinético está associado com essa força e o estático está associado com aquela lá em cima, tá? Na sequência, tem aí o exemplo da página 125, está na segunda página aí dos exercícios, página 125, que diz o seguinte: tem uma figura, um corpo tá assim, sobre uma superfície com atrito, uma força F faz um ângulo θ em relação à horizontal. Em relação à horizontal, a massa é dada, tá? A massa é 3 kg, massa de 3 kg, a força F tem módulo 12 newtons, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é dado por 0,4. O ângulo pode variar de 0 a 90 graus. Qual é o valor de θ para o qual o módulo da aceleração do bloco é máximo? Bom, então a gente tem que fazer a análise da força de atrito primeiro. Nós vamos ter as componentes das forças. Então, aqui na horizontal nós temos F cosseno de θ. Na vertical nós temos F seno de θ. Aqui nós vamos ter força normal, aqui para cima, para baixo força peso, massa vezes gravidade. Como a força está para a direita e tem componente na direção do movimento para a direita, o atrito vai estar para cá, ó, força de atrito cinético. Então vamos primeiro achar a força normal. Na direção vertical não tem movimento. Eu tenho força normal para cima mais F seno do ângulo menos massa vezes gravidade, que é o peso, igual zero, porque não tem movimento. Então a força normal vai ser igual mg menos F seno do ângulo. Eu não sei qual é o valor do ângulo, só sei o valor da massa. A força normal vai ser dada por isso. Então eu poderia calcular a força de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. E vai aparecer ali então força de atrito cinético vezes essa expressão aqui. O Hardy faz assim sem colocar os valores agora, ele vai colocar os valores tudo lá no final, tá, pessoal? Então na direção do movimento, a aceleração vai estar para a direita, a gente vai ficar na horizontal, a gente fica com F cosseno do ângulo, tá para a direita, menos força de atrito cinético, igual a massa do corpo vezes a aceleração. E a aceleração que ele está pedindo, qual o máximo, qual o ângulo para o qual a aceleração é máxima.
Então já vamos isolar a aceleração aqui. Vamos colocar primeiro isso aqui, ó. Tá? F cosseno do ângulo menos coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A normal é dado por isso. mg menos F seno do ângulo igual MA. Igual MA. Então, se eu quero o A vai ser igual F cosseno do ângulo dividido por M. O M passa dividindo. Menos o coeficiente de atrito cinético. Dá para cortar esse M que ele está dividindo lá. E multiplica G menos F por M seno do ângulo. Então tá aqui a expressão da aceleração. Já vou copiar aqui para cima, depois nós podemos botar os valores. Né? Podemos botar os valores, deixamos lá para o final. O F vale 12, mas a gente não tem o ângulo. Assim, vou deixar os valores aqui, vou apagar essa parte aqui. Para procurar a aceleração máxima ou mínimo, a gente tem que derivar a aceleração em relação ao ângulo. Tá? Então o A vai ser máximo quando a derivada da aceleração em relação ao ângulo for igual a zero. E aí a gente tem um máximo de aceleração ou mínimo, tá, pessoal? Nesse caso vai dar o máximo. Derivando dessa expressão, então o dA dθ vai ser F por M. Derivada do cosseno é menos seno. Menos coeficiente de atrito cinético. Derivada do G é zero. Então vai sobrar aqui menos F por M, derivada do seno com cosseno. Cosseno do ângulo. Tá? Ou assim, menos com menos dá mais. Dá para escrever dA dθ igual F por M tem nos dois termos. F por M e multiplica. Esse termo é positivo, coeficiente de atrito cinético, cosseno do ângulo, menos seno do ângulo. Isso aqui. A força nunca vai ser zero, a massa nunca vai ser zero, então a gente só vai encontrar a situação da derivada igual a zero quando isso que está entre parênteses for igual a zero. Tá? Então, coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno do ângulo menos seno do ângulo vai ter que ser igual a zero. Ou seja, coeficiente de atrito passa o seno para o outro lado. Esse cosseno está multiplicando o coeficiente. Então fica seno por cosseno, que é a tangente do ângulo. Coeficiente de atrito a gente sabe que é 0,3, 0,4, 0,4. Então se eu quero isso igual tangente do ângulo. Se eu quero o ângulo para o qual a aceleração é máxima, faço função inversa da tangente. O ângulo vai ser tangente na menos 1 de 0,4, o que dá 0,4 inverso tangente 21,8 graus. Então
Então esse é o ângulo no qual a aceleração é máxima. Tá bem? Exercício, exemplo do Halliday. 21,8 graus. Percebam que identifica as forças, coloca o atrito, vai precisar da normal, então dessa vez vai precisar olhar as forças na vertical também, porque daí lá vai estar a força normal. Nesse caso, a normal não é igual ao peso, porque tem uma componente vertical da força aqui. É um dos casos em que a normal não é igual ao peso. E a outro caso é aquele do plano inclinado, que eu coloquei antes. Então a normal era igual ao peso cosseno do ângulo do plano inclinado. Resolve segundo a lei de Newton para horizontal também. E aí vai ter a relação que te dá a aceleração. Então aqui a gente encontrou o ângulo no qual a aceleração é máxima, mas a gente tinha uma expressão que dá para calcular a aceleração para esse ângulo. Então poderia ir lá, voltar lá, colocar o ângulo de 21,8 e buscar o valor da aceleração para esse caso. Uma outra situação que eu gostaria de resolver com vocês é o exercício de número 5. Já nós estamos no capítulo 6 do Halliday, tá, pessoal? É a força, é as leis de Newton com atrito. 45 minutos. O exercício de número 5 tem um bloco. O exercício de número 5 tem um bloco de 2,5 kg. Em repouso, então ele está parado. Uma força horizontal de módulo 6 newtons. E uma força vertical, então tem uma força P aqui para cima, são aplicadas ao bloco. Esse P não é a força peso, tá, pessoal? Agora nós temos que cuidar para não trocar aqui. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são, tem os dois, o coeficiente de atrito estático igual 0,4 e o coeficiente de atrito cinético menor do que de atrito estático, 0,25. Determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se o P for... Vamos trocar esse P aqui, vamos usar outra letra. Vamos botar Fn. Então na letra A é para usar Fn, o P para ele. Não dá para usar Fn. Tem que usar outra grandeza. P é o peso, tá, pessoal? Aqui é F. Vamos chamar de R. R, tá? Para R igual 8 newtons. Então tem atrito. Tem que saber se é atrito estático ou se é atrito dinâmico, tá? Se é atrito cinético ou se é atrito estático. Bom, então aqui, identificando as forças, nós vamos ter para cá o peso, que é mg. Já vamos calcular. 2,5 vezes 9,8 dá 2,5 vezes 9,8, 24,5 newtons. Tem aqui para cima a força normal. Força normal, que nós vamos precisar para calcular o atrito. E vai ter para cá, na direção contrária ao F, a força de atrito, que a gente não sabe ainda se é estático ou dinâmico. Se é o estático ou se é o dinâmico. Vamos calcular primeiro. Então primeiro vamos calcular a força normal. Força normal mais o R menos o peso é igual a zero, porque não tem movimento na direção vertical. Então a aceleração nessa direção é zero.
Então a força normal é igual P menos R. Dá para calcular o peso 24,5 menos 8. Isso dá menos 8, 16,5 newtons. 16,5 newtons. Vamos calcular o atrito. Se for o atrito estático máximo, a gente não sabe, força de atrito estático máximo vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então vai ser 0,4 vezes 16,5 vezes 0,4 dá 6,6 newtons. Então a força de atrito estático é 6,6 e eu estou aplicando uma força apenas de 6. Então, nessa situação, a aceleração é igual a 0, e a força de atrito é igual ao quanto eu apliquei. Eu apliquei 6 newtons, então nesse caso, a força de atrito é 6 newtons. Porque 6,6 seria a força de atrito máximo. Então, se eu aplicar com 6,5, o sistema está parado. Aí a força de atrito é 6,5. Se eu aplicar 5, a força de atrito máxima é 6,6. Então, ainda não se movimenta, atrito seria igual a 5. Como eu apliquei 6, que é menor do que o 6,6, força de atrito é igual ao 6 que eu apliquei. Essa equação aqui ainda vai ser válida. Na letra B, troca a força que ele chama de P para outro valor. Ele chama P agora 10 newtons. 10 newtons, então vai mudar aqui menos 10, o que dá 14,5. 14,5. Ali é 6,6. Não, tem que multiplicar aqui por 14,5 também. 14,5. Ponto 4 vezes 14,5 dá 5,8. Então 5,8 é uma força menor do que a que eu estou aplicando. Então não é atrito estático. É atrito cinético. Então, se é atrito cinético, a gente vai calcular força de atrito cinético, porque 6 é maior do que 5,8. Força de atrito cinético, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, 0,25 vezes 14,5 vai dar a força de atrito. 0,25 vezes 14,5 a 3,62 newtons. Então, no caso B, a força que eu aplico é maior do que o atrito cinético, maior do que o estático também. Então, o corpo está se movimentando. Eu falei uma coisa errada, não é maior do que o atrito cinético. Ela é igual ao atrito cinético. Ou melhor, maior do que o atrito cinético. Ela é 6 e o atrito cinético é 3,62. Então vai ter uma aceleração, daria para calcular a aceleração. Força de 6 newtons menos o atrito igual a massa 2,5 vezes a aceleração. Vamos calcular aqui. Então nós temos 6 newtons para a direita menos 3,62 em sentido contrário, igual 2,5, que é a massa, vezes a aceleração. Então, nesse caso, a aceleração vai dar 6 menos 3,62 dividido por 2,5. Então, a aceleração de 0,95 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? E ainda temos a letra C, onde agora
aquele P lá da figura que eu chamei de R vale 12 newtons. 12 newtons, então vai mudar aqui. 12 newtons, 24,5 menos 12 newtons, dá 12,5. Aqui vai mudar o atrito estático máximo, 12,5 vezes 0,4, 5 newtons. Então, estou aplicando 6 e atrito estático máximo é 5. Então, o corpo necessariamente está se movimentando. Então, aqui, atrito cinético. E a força de atrito cinético vai ser aqui vezes 12,5. Vai dar uma força de atrito cinético igual a 0,25 vezes 12,5, 3,12 newtons. 3,12 newtons. Então esse aqui é o atrito para essa situação aí. Tá? Os 5 newtons, professor. Não, 5 newtons era só para saber se estava parado ou se estava em movimento. O atrito que ele está sofrendo é o atrito de 3,12. E aqui vai mudar a aceleração. 3,12, 6 menos 3,12 dividido por 2,5, 1,15. O atrito ficou menor, 1,15 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver o 6 ainda. E vou deixar esse 7, o 20 e os outros para a próxima aula, porque a gente já está chegando aí em 1 hora de aula. E o pessoal já me reclamou que minhas aulas são muito longas, de mais que 1 hora. Tá? Então, vou parar por aí. Uma outra oportunidade eu resolvo esses outros aí. Tá? Vou só fazer o 6. Ele é simples. E aí fica os demais para uma próxima oportunidade. Então o 6 diz que um jogador de beisebol está deslizando. Não vou saber fazer o desenho. Assim, está deslizando até chegar na base. Então aqui tem atrito até chegar na base. A massa dele é de 79 kg. Dá para saber o peso e a força normal. Ele está apoiado sobre a superfície. Aqui nós temos o peso 79 vezes 9,8. Temos a força normal lá para cima. 79 vezes 9,8. 774,2 newtons. Força normal vai ser igual ao peso, que é igual a esse valor aí. Ele pergunta: é retardado por uma força de atrito de módulo 470 newtons. Então está dizendo que a força de atrito que tem nesse sentido aqui é de 470 newtons. Isto é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Pede o coeficiente de atrito cinético, tá, pessoal? Então aqui 470 é igual ao coeficiente vezes a normal, 774,2. Coeficiente de atrito 470 por 774,2. 470 dividido por 774,2. 0,607.
Então 0,61 aproximadamente. Tá bem? A gente para por aí. Se quiserem tentar ir resolvendo os outros exercícios, tem o 7 que dá para vocês fazerem, que tem resposta, e depois o de número 31, que também tem respostas. Eu resolvo para vocês numa próxima oportunidade o 20 e o 28, que a gente já chegou a fazer uma situação, aí eu pedi para vocês entregarem até um exercício muito parecido com esse, só que agora tem o atrito. Tá bem? Então, um bom dia para quem está assistindo de dia, boa noite para quem está assistindo à noite e uma boa tarde para quem está assistindo à tarde. Tchau, tchau e até a próxima.